Sejam todos bem-vindos a mais um Conquistar. Here's Teacher Cláudia Borges e vamos conferir mais uma aula de língua inglesa. Então, vamos dar uma olhadinha no título da nossa aula? Let's go! Então, aula 4, língua inglesa, modal verbs. Should I stay or should I go? Vamos ler aqui o objeto de conhecimento. Práticas de linguagem da língua inglesa, observando as condições de produção, circulação e recepção discursiva de textos e de atos linguísticos e multissemióticos do mundo contemporâneo. Então, agora vamos para a nossa dúvida. Então, a nossa dúvida sobre o assunto should é a seguinte: como usamos o modal verb should? Então, durante esta aula, nós vamos verificar os usos do should, as formas como poderemos utilizá-lo, algumas expressões e outras palavras que costumam acompanhá-lo. Então, respondendo a nossa pergunta sobre o nosso assunto de hoje, should, como utilizamos esse verbo modal, precisamos primeiramente verificar quais são os usos deste verbo modal. Então, acompanhe aqui comigo. O primeiro uso deles é dar ou pedir conselho ou sugestão. Então, quando você quer pedir ou dar um conselho ou sugestão em inglês, você vai utilizar o verbo modal should. Temos mais um. Arrepender-se de uma ação do passado. Então, você diz, poxa, eu deveria ter feito tal coisa dessa forma. Então, esse deveria ter feito, você vai usar o should para falar esse tipo de frase. Temos ainda um outro uso. Dar opinião. Quando você quer dar uma opinião para alguma pessoa, né, ou pessoas, você também vai utilizar o should. Olha, eu acho que você deveria usar essa calça, vai ficar legal em você. Então, esse você deveria vai ser o should novamente, certo? Então, esses são alguns dos usos. Nós vamos verificar cada um deles com vários exemplos. Então, vamos conferir cada um. Vamos lá. Então, o primeiro uso é dar, pedir conselho ou sugestão. E aqui nós temos a nossa personagem Dani. A imagem dela que aparece aqui, ela está com uma carinha meio triste, meio abatida. Então, a pessoa que olhou para Dani falou o seguinte: I think you should rest. Eu acho que você deveria, should rest, descansar. Então, pela expressão da Dani, pelo olhar dela, então a pessoa que olhou para ela deu essa seguinte sugestão: você deveria descansar, porque sua cara está meio abatida, né? Então, dá um tempinho para o seu corpo descansar. Então, a utilização do should é para esse tipo de situação: dar ou pedir conselho ou sugestão. Continuando, vamos ver mais um pouquinho um outro exemplo de dar ou pedir conselho ou sugestão. Bem, vocês podem observar aí nessa imagem os nossos personagens Solomon juntamente com Sammy. Observem que nessa imagem eles estão em uma loja. Vamos ouvir um pouco do que eles estão conversando. Do you think I should buy this t-shirt? Então, nosso personagem Solomon se refere ao nosso outro colega, né, nosso outro personagem, e o que ele perguntou? Você acha que eu deveria comprar esta camiseta? Observem que quando ele fez essa pergunta, olha lá quem foi que ele utilizou? Isso mesmo, should. Por quê? Porque ele pediu um conselho ou sugestão do seu amigo. E agora, na próxima cartela, nós vamos observar a resposta, né, do personagem ao Solomon. Vamos ouvir. I think you should buy later. We have to go to school now. Bom, o Solomon fez, né, pediu um conselho. E o outro colega dele respondeu. O que ele disse? I think you should buy later. Eu acho que você deveria, should, buy, que é o verbo comprar, later, mais tarde. Por quê? We have to go to school now. Já está na hora de ir para a escola, Solomon. E você escolhendo camiseta aí, certo, gente? Então, vocês observam que neste exemplo, vocês observaram que tem uma sequência de dar e pedir conselho. E quem que nós utilizamos? Isso mesmo, o nosso should. Então, continuando,
nós vamos ver um pouquinho mais agora sobre o uso do should neste tipo de situação, ó. Arrepender-se de uma ação do passado, ou seja, dá essa ideia de deveria. Lembra, quando você se arrepende, eu deveria ter feito desse jeitinho? É isso mesmo. Então, você vai utilizar quem? Isso, o should. No caso aqui, a gente pegou um trechinho da letra da música, né, do Justin Bieber. Ele diz o seguinte, ó, That should be me holding your hand. Aquele deveria ser eu segurando as suas mãos. That should be me making you laugh. Aquele deveria ser eu fazendo você rir, não é? Então se arrependeu, né, de ter terminado com a garota e olhando lá a garota com outro, né? Aí ele ficou pensando, poxa, deveria ser eu lá junto com ela, fazendo aquelas situações, fazendo aquelas ações, right? Então, quando você tem essa ideia aqui de arrepender-se de uma ação do passado, você utiliza também o nosso should, right? Continuando um pouquinho mais sobre este tipo de exemplo, vamos ver. Nesta imagem, agora vocês podem observar estas duas pessoas, não é? Observe o rostinho delas aí. Estão com o olhar cansado, né? Meio abatido. E olha a mãozinha ali negativo, não é? Ali ao lado delas. Então, ainda sobre este exemplo, arrepender-se de uma ação do passado, vamos ouvir a frase desse exemplo. We shouldn't have slept so late yesterday night. Então, o que foi falado aí? We shouldn't. Nós não deveríamos. We shouldn't have slept. Nós não deveríamos ter dormido tão tarde ontem à noite, yesterday night. Então, qual é a utilização aí desse should? De arrependimento. Então, eles se arrependeram, né, por ter dormido tão tarde. Por quê? Acordaram muito mal, né, com muito sono, bem cansados. Observe aí o olhar deles, né, super cansado. Então, neste caso aí, o should foi usado com o uso de arrepender-se de uma ação do passado. Deveria, right? Bom, então quero que vocês acompanhem um pouquinho mais outros exemplos dessa utilização do should. Agora vocês vão acompanhar comigo um trecho de um vídeo para mostrar mais um exemplo do uso do should. He should wear helmet. Então, acompanharam aí os nossos personagens novamente. Então, nessa frase, foi utilizado um vídeo, não é? Dando a ideia de dar opinião, certo? É também mais um dos usos do should. Então, em relação ao que ele falou? Que a pessoa que estava na motocicleta ela deveria utilizar o capacete. Ela tinha que estar utilizando, né, esse instrumento para se proteger, né, dos acidentes. Então, qual foi o uso que ele fez ali? De dar opinião. Should. Ele deveria usar. He should wear. Ok? Ainda mais, falando um pouquinho desses usos, não é? Acompanhe aqui mais um trecho de vídeo aqui comigo. People should not eat too much salt. Então, vocês puderam observar nesse pequeno trecho do vídeo a nossa personagem comentando a respeito do uso demasiado do sal. Então, people should not, as pessoas não deveriam utilizar muito sal, né? Eat too much salt. Então, o que ela fez ali? Qual foi o uso do should? Dar opinião. Então, ela falou a opinião dela a respeito desse uso demasiado do sal. Então, quando a gente quer dar a nossa opinião a respeito de algo, alguma coisa, nós também podemos utilizar o should, right? Bem, então vamos dar sequência. Vocês puderam observar lá no vídeo que tinha uma frase, não é, na forma negativa. Então vamos ver como é que a gente faz isso com should? Observe aqui junto comigo. Então, people should not eat too much salt. Como é que eu faço a forma negativa? De quem que eu vou precisar? Né? Eu vou precisar de uma palavra, ela está ali logo depois do should, que é a palavra not. Então, você coloca lá o seu should na frase, logo após ele você coloca o not. E na sequência quem vem? Isso mesmo, o verbo principal, a ação desta frase. As pessoas não deveriam, should not, eat, né? Consumir muito sal.
Então, essa é a ordem quando você for fazer a forma negativa com o should. Bem simples, né? É só lembrar que tem um not, mas tem que saber onde é que ele vai ficar direitinho na sua frase. O should e o not, depois o verbo principal. Posso fazer de uma outra forma? Sim, vamos ver aqui comigo. A outra forma que eu posso utilizar é a forma contraída. Como assim? O que é a forma contraída? Quando eu junto duas palavras, há uma contração, só que nem sempre todas as letras vão entrar nessas duas palavras juntas. Uma vai sair fora, né? Uma vai ser eliminada. Quem foi eliminada aqui no shouldn't? Foi a palavra O do not. Então, eu juntei o should com a palavra not, ficou should not. Quando eu juntei um pouquinho mais, eu tirei o O do not e substituí pelo apóstrofo. Aí fica o som shouldn't, shouldn't, shouldn't. Então, como eu estou com o should e o not junto, é só seguir aquela sequência. Depois do should not, vem quem? Isso mesmo, o verbo principal. Tudo bem? Vamos continuar um pouquinho mais agora. Vamos lá. Question form. Como é que eu posso fazer a forma de pergunta com should? Should I take some medicine? Coloco o should no começo da minha pergunta, em seguida o sujeito, na sequência o meu verbo. Should I take some medicine? Eu deveria tomar algum medicamento? Então, esse é um exemplo de question form, de pergunta. Vamos ver mais um? Should I stay or should I go? Isso aqui é um trechinho de uma letra de música, não é? A pergunta é a seguinte: eu deveria ficar, stay, or should I go? Lembrem que é sempre essa ordem, não é? O should começa, o sujeito, depois o verbo. Right? Então, deveria ficar ou deveria ir? Ok? Agora, vamos ver algumas expressões que a gente utiliza com o should. Quais são elas? Vamos ver aqui comigo. I think. Lembra da opinião? Pois é. Você vai utilizar essa frase, comecinho aí. I think you should. E aí você continua. Eu acho. O que mais? In my opinion. Na minha opinião. Aí você continua elaborando a sua frase com o should. You should, they should. Right? Então agora nós vamos ao nosso checklist. Então, agora vamos conferir os usos do should. Vamos acompanhar aqui comigo. Então, um dos primeiros usos é o quê? Dar conselho ou sugestão, ou então pedir conselho ou sugestão. Então, quando a gente vai utilizar o should, a gente pode utilizar nesse tipo de situação, ok? Continuando, nós utilizamos também o should quando a gente tem um tipo de arrependimento de ações do passado. Você pensa, poxa, eu deveria ter conversado com aquela pessoa naquele momento, eu deveria ter feito algo. Então, esse deveria, você vai utilizar também o should na sua frase, né? Então, por isso que a gente está falando de arrepender-se de algo que você não fez lá no passado, ok? Continuando, dar opinião. Vimos uma listinha anteriormente, não é? I think, my opinion. Pois é, nessa situação você pode utilizar, né, aquelas frases e dar a sua opinião. In my opinion, you should, they should. Na minha opinião, você deveria. Então, também ainda dar opinião. I think, eu acho. You should, que você deveria. Então, quando você quer dar a sua opinião, você também pode utilizar o nosso modal verb should. Right? E o should, people, a gente também pode utilizar na forma negativa. Observe aqui comigo, vamos relembrar, não é? Na forma negativa, eu posso utilizar tanto como vocês estão vendo lá no comecinho, que é a forma contraída. O que é contraída? Quando duas palavras são unidas, mas nem todas as letras permanecem. No caso aí, quem foi? Caiu fora? O O do not, né? Então ficou shouldn't, shouldn't, shouldn't. Ou então eu posso fazer a forma negativa colocando not na minha frase. Lembre da ordem, né? O should, o not e em seguida o verbo principal da sua frase. Então sempre essa sequência. Quer usar a forma contraída? Logo depois de quem vem isso daí é o verbo principal. Shouldn't eat, shouldn't run, right? Quem mais que nós temos? Podemos fazer o should também na forma interrogativa. Olha só, observe qual é a ordem.
eu tenho que lembrar que o should agora começa a minha pergunta. Should I stay or should I go? Lembram? Posso ir ou posso ficar? Então, o should começa a pergunta, em seguida o sujeito, e depois do sujeito é que vem quem? O verbo principal. Então, fiquem atentos que a ordem fica um pouquinho diferente, para você não se confundir com o not, não é? O not vai ser uma palavra a mais ali no meio. Agora, com a forma interrogativa, eu só faço trocar aí, inverter os vocais. E agora nós vamos para as nossas dicas. Vamos conferir a nossa primeira dica. Anote aí one. O que está dizendo? Fiquem atentos, olha só. Não flexionamos o verbo principal, ou seja, o verbo principal vai ficar quietinho lá, tranquilo no lugar dele. Observe, o verbo principal permanece na sua forma original, sem o to. Vocês lembram do to, que indica o infinitivo? To run, correr. To watch, assistir, não é? Então, é essa a forma original que a gente está falando, mas sem essa palavrinha to junto com ele, ok? Então, logo após o verbo modal should, não é? O verbo fica normal para todas as pessoas na forma afirmativa. Tudo bem? Deu para entender? Então, esse verbo, o verbo principal, não precisa ser flexionado, não precisa de S, não precisa de ES, não precisa de NG, nada, ok? Vamos observar então um exemplo aqui a respeito dessa imagem, olha só. Então, aqui diz o seguinte, ó, observe aqui esse rapazinho, tá aqui no celular dele, né? Provavelmente à noite antes de dormir. E a frase diz o seguinte, ó, simple present, presente simples, hein? Michael sleeps late at night. O Michael dorme tarde à noite. Sleeps late. O verbo está flexionado na terceira pessoa, sleeps, tem um S lá no final. Mas com o modal should, observe aqui comigo, Michael should sleep early at night. O Michael deveria dormir cedo à noite. Observe que o meu verb lá, sleep, está na forma normal dele, ok? Sem S, tem ES, sem ED, sem NG. Entendido? Então, agora vamos para a nossa próxima dica. Anote aí 2. Should não deve ser usado para expressar certezas absolutas ou fatos estabelecidos. Como assim? Vamos ver. It should rain soon. Deve chover logo? Tem alguma coisa estranha aí. Observe aqui comigo. Should, o should não vai ser usado dessa forma. Observe a nossa próxima frase. Então, para situações que indicam certeza, se está vendo ali um céu escuro, você sabe que vai chover, certo? Certeza. Então, sobre um evento futuro, nós usamos quem? Will, povo. Fiquem atentos. Olha a frase como ficaria. It will rain soon. Deve chover logo, sem o should. Um outro exemplo aqui comigo. The sun should rise in the east. O sol deveria nascer no leste. É isso mesmo? Vamos ver comigo. Então, a frase correta para ser usada é a seguinte. Para fatos, não é? Todo mundo sabe que o sol nasce, não é? Nessa parte do horizonte. Então, para fatos, usamos quem? O simple present. The sun rises in the east. O sol nasce no leste. Ok, people? Então, fiquem atentos aí, certo? Agora vamos para o nosso encerramento. Agradeço a atenção de vocês durante a nossa aula e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @centrodemídias_am e também, não é, de nos marcarem a hashtag Projeto Conquistar, SEDUCAM. Thank you so much and bye bye.